Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos aqui agora aprender um pouquinho no nosso curso de teologia, Teologia para a Vida, sobre os três ofícios de Cristo. Essa expressão, os três ofícios de Cristo, ela é desconhecida por grande parte dos evangélicos dos nossos dias. As pessoas não sabem simplesmente que dentro do ministério da vida de Jesus e também das promessas feitas no Antigo Testamento sobre Jesus, existem ali três ofícios que Cristo exerce, exatamente para que através desses ofícios ficasse cada vez mais evidente aquele chamado do Antigo Testamento, aquela promessa do Antigo Testamento que Deus mandaria um Salvador, mandaria alguém que completaria perfeitamente a obra de redenção sobre o seu povo. Em se tratando disso, sobre a questão dos três ofícios, nós precisamos entender um pouco da natureza desses ofícios. Berkoff vai dizer que é costume falar de três ofícios como obra de Cristo, a saber, os ofícios profético, sacerdotal e real. Embora alguns dos chamados pais primitivos da igreja já falassem dos diferentes ofícios de Cristo, Calvino foi o primeiro a reconhecer a importância de distinguir os três ofícios de mediador e chamar a atenção para isso num capítulo específico das Institutas. Então, João Calvino, em um capítulo específico das Institutas, ele separa rei, sacerdote e profeta. Ele separa de maneira bem didática Jesus Cristo como tendo um ministério real, um ministério sacerdotal e um ministério profético. É importante fazer essa separação para que nós possamos entender de maneira mais específica o que cada um desses ofícios representa, o que cada um desses ofícios significa e como esses ofícios foram profetizados no Antigo Testamento e cumpridos no Novo Testamento. Isso tudo tem a ver com a nossa salvação, a obra redentora de Jesus, tá? E por isso nós falaremos inclusive do ofício real, o ofício de Jesus como rei, no último ponto, tá? Berkoff também diz o seguinte: como criado por Deus ou como gerado por Deus, ele foi profeta, Jesus, sacerdote e rei. E nessas qualidades foi dotado de conhecimento e entendimento, de justiça e santidade, de domínio sobre toda a criação inferior. O pecado afetou toda a vida do homem e se manifestou não somente como ignorância e cegueira, erro e falsidade, mas também como injustiça, culpa e corrupção moral, e em acréscimo como enfermidade, morte e destruição. Daí foi necessário que Cristo, como nosso mediador, fosse profeta, sacerdote e rei. Em outras palavras, a necessidade de salvação que nós temos fez então com que Deus, enviando Jesus Cristo, cumprisse toda essa necessidade que nós precisamos, nós necessitamos, e Deus vai e nos salva através desses três ofícios manifestados na pessoa de Jesus, certo? Berkoff vai argumentar que Cristo, ele como sendo o nosso mediador, ele age como rei, como sacerdote e como profeta, tá? Isso precisa ficar bem claro no nosso entendimento. Olhar para Jesus Cristo como sendo aquele que providencia a nossa salvação, aquele que nos salva de maneira eficaz através desses meios. O fim de tudo isso aqui, o ponto final de sacerdócio, de ministério profético, de ministério de realeza, é exatamente a nossa salvação. Começando então pelo primeiro ofício, o ofício de profeta. O que é um profeta? Profeta é o que nós vemos hoje em dia na televisão? Profeta é alguém que tem revelações? Profeta é alguém que vê o futuro? Biblicamente falando, o profeta é alguém que fala da parte de Deus, Berkoff vai dizer. Desses nomes, tomado em conjunto, podemos deduzir que o profeta é alguém que vê coisas, isto é, que recebe revelações, que está a serviço de Deus, particularmente como mensageiro e que fala em seu nome. O profeta é aquele que sim, recebe revelações de Deus, mas aquele que fala em nome de Deus.
Hoje nós temos as Escrituras como revelação. Hoje nós temos a palavra de Deus como nossa revelação. Portanto, na medida em que nós anunciamos o Evangelho, especialmente aqueles que são chamados para o ministério da palavra, eles estão profetizando em algum aspecto, em algum sentido. Da mesma maneira que no Antigo Testamento, Isaías, ele usava a boca dele para poder falar aquilo que Deus estava falando. Hoje nós temos a palavra de Deus, nós temos o cânon fechado, as Escrituras, para anunciar a palavra de Deus também, a vontade de Deus para todo o povo. Então o profeta é esse, o profeta fala da parte de Deus, em nome de Deus, e é usado como boca de Deus, certo? O ofício profético, ele tem alguns deveres, tá? E o dever do profeta, Berkhof vai dizer, era revelar a vontade de Deus ao povo. Isso podia ser feito na forma de instrução, de admoestação e exortação, também através de promessas gloriosas ou de censuras severas. Eles eram os monitores ministeriais do povo, os intérpretes da lei, especialmente nos seus aspectos morais e espirituais. Era seu dever protestar contra o mero formalismo, acentuar o dever moral, fazer ver a necessidade do serviço espiritual e promover os interesses da verdade e da justiça. Olha só o que Berkhof vai dizer. Se o povo se afastava das veredas do dever, eles tinham que chamá-lo de volta à lei e ao testemunho e anunciar o iminente terror do Senhor sobre os ímpios. Mas a sua obra também estava intimamente relacionada com as promessas da graça de Deus para o futuro. Era seu privilégio de escrever as coisas gloriosas que Deus tinha em depósito para o seu povo. Também fica evidente pela Escritura que os verdadeiros profetas de Israel tipificavam o grande profeta que havia de vir. Ele cita Deuteronômio 18:15, junto com Atos 3, 22 a 24. E que já estava agindo por meio deles nos dias do Antigo Testamento. O que Berkhof vai ensinar com relação ao ofício de profeta? Ele vai dizer que desde o Antigo Testamento, Deus já estava usando os profetas para tipificar a pessoa de Jesus no futuro. Ele já estava usando os profetas para ser um tipo de Cristo como profeta no futuro. E não só isso, ele termina dizendo que através dos profetas, Cristo já estava agindo nos dias do Antigo Testamento. Então veja, o ministério profético do Antigo Testamento nada mais era do que um meio para poder se alcançar o ministério profético de Jesus no Novo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento profetizavam, exortavam o povo, chamavam o povo ao arrependimento, trazia terror ao povo por conta do pecado, mas ao mesmo tempo prefigurava Jesus Cristo como sendo o profeta perfeito. Então, ao olharmos para os profetas do Antigo Testamento, entendamos que é Cristo agindo através daqueles profetas, através daquelas mensagens, e no Novo Testamento, Cristo cumprindo aquelas profecias feitas no Antigo Testamento. É isso que Berkhof vai nos ensinar através do ofício de profeta. Ele continua aqui, então, agora, colocando uma distinção acerca da obra de Cristo. E aqui existem dois aspectos, duas maneiras de Cristo agir quando diz respeito ao seu ministério profético. A primeira maneira que ele coloca para Cristo agir é tanto antes como depois da encarnação, quando Jesus encarna, quando Jesus vem em vida, quando Jesus se faz homem, tá? Tanto antes quanto depois da encarnação. Ele coloca aqui que Cristo agiu como profeta mesmo na antiga dispensação, como nas revelações especiais do anjo do Senhor. Você deve se recordar, o anjo do Senhor no Antigo Testamento. Lembra? Aquele era Jesus Cristo, já agindo no Antigo Testamento. Nos ensinos dos profetas, nos quais agiu como espírito de revelação. Se você ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, vai ver exatamente isso, que desde o Antigo Testamento, desde lá atrás, Cristo tem agido através dos profetas. E também na iluminação espiritual hoje dos crentes. Então hoje Cristo ainda age
através do seu ministério profético, mesmo antes de ser encarnado e mesmo depois de ser encarnado, Cristo continua agindo através do ministério profético hoje, com os crentes, iluminando a nossa mente para que nós possamos compreender as Escrituras, iluminando aquilo que nós temos de conhecimento, para que aquilo se abra, para que aquele pensamento se desmistifique e nós possamos compreender as verdades sobre Deus. Ele continua dizendo que depois da encarnação, Jesus prosseguiu a sua obra profética com seus ensinos e milagres, com a pregação dos apóstolos e dos ministros da palavra e também com a iluminação e instrução dos crentes como o Espírito que neles habita. Ele continua sua atividade profética desde os céus, mediante a operação do Espírito Santo. Seus ensinos são verbais e fatuais, isto é, ele não só ensina por meio da comunicação verbal, pela palavra, mas também pelos fatos da revelação, como a encarnação, a sua morte expiatória, a ressurreição e a ascensão. E até durante o período do Antigo Testamento, mediante tipos e cerimoniais, mediante os milagres na história da redenção e mediante a direção providencial do povo de Israel. Ou seja, em tudo, no passado, no presente e no futuro, nós vimos e nós veremos o ministério profético de Jesus. Em outras palavras, Jesus Cristo ele é visto como sendo aquele que conduz todo o povo de Israel. E Berkhoff chama muito bem a história de história da redenção. Porque tudo que nós olhamos para o Antigo Testamento precisa ser visto como história da redenção. Tudo isso faz parte da história que resultaria lá na morte de Jesus, lá na sua ressurreição e lá na sua assunção ao céu. A história da redenção é completa. Ela tem começo, meio e terá também o fim na consumação. Mas ainda assim, Berkhoff nos chama a entender que desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento e hoje, Cristo age com seu ministério profético. Tá bom? A segunda maneira de agir é tanto imediata quanto mediata. O que isso quer dizer? Cristo exerce o seu ofício profético imediatamente, como anjo do Senhor no Antigo Testamento. Mas, no Novo Testamento, ele também age como Senhor encarnado, através dos seus ensinos e também do seu exemplo. Então, tanto no aspecto de Antigo Testamento, Jesus Cristo como o anjo do Senhor, o profeta naquele período, e tanto quanto Jesus Cristo como encarnado, vindo como homem, vivendo a sua vida, tendo o seu ministério, tanto em um caso como em outro caso, ele age com o seu ofício profético de maneira imediata. Entretanto, ele também exerceu o seu ministério imediatamente, através da operação do Espírito Santo, por meio dos ensinos dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos no Novo Testamento. E também exerce agora mesmo pelo Espírito que habita nos crentes, como também pela instrumentalidade dos ministros do Evangelho. Isso significa também que ele dá continuidade à sua obra profética objetiva e externamente, subjetiva e internamente, mediante o Espírito Santo, que é descrito como o Espírito de Cristo. Então veja, embora Cristo tenha operado de maneira imediata, tanto no Antigo Testamento como anjo do Senhor, quanto no Novo Testamento como sendo o Cristo, o Jesus, ele também opera através dos profetas e através dos apóstolos. Em uma certa medida, os profetas recebem ali parte do que Jesus Cristo tem no seu ministério profético, no seu ofício profético. Os apóstolos, a mesma coisa, eles também possuem neles parte do ofício profético de Jesus. E nós temos em nós hoje, especialmente aqueles que são ministros do Evangelho, pastores, líderes, presbíteros, esses homens que pregam a palavra de Deus na igreja recebem, em certa medida, também parte do ofício de Cristo. Então, a obra de Cristo, do seu ministério profético, é desde lá de trás, no meio da história e hoje também. Até que ele volte, esse ministério, esse ofício, ele continua sendo nitidamente visto. Nós temos algumas provas bíblicas, algumas não, foi muito bonzinha, são muitas provas bíblicas
e Berkhoff vai dizer que a Escritura atesta de várias maneiras o ofício profético de Cristo. Ele é prenunciado como profeta em Deuteronômio 18:15, passagem aplicada a Cristo em Atos 3, 22 a 23. Ele fala de si mesmo como profeta em Lucas 13, 33. Além disso, ele alega que traz uma mensagem do Pai, lá em João 8, 26 a 28, João 12, 49 e 50, João 14, 10 e 24, João 15, 15, João 17, 20 e João 20 também. Ele também prediz coisas futuras em Mateus 24, 3 a 35, Lucas 19, 41 a 44. E ele também fala com singular autoridade em Mateus 7, 29. Suas poderosas obras serviam para autenticar a sua mensagem. Em vista disso tudo, não admira que o povo o tenha reconhecido como profeta. Mateus 21, 11, Lucas 7, 16, João 3, 2, João 4, 19, João 7, 40, João 9, 17. São inúmeros textos bíblicos que depois eu vou até mandar para vocês essas provas bíblicas no grupo, tá? Para que vocês anotem nas suas Bíblias e vejam que o Antigo Testamento e o Novo Testamento estão em perfeita harmonia, em perfeita sincronia com relação ao ministério profético de Jesus. Nós temos inúmeras provas bíblicas, nós temos muitos argumentos bíblicos mostrando que sim, Jesus Cristo foi predito no Antigo Testamento como profeta e no Novo Testamento ele é também visto como um profeta. Ele fala como um profeta, ele age como um profeta, porque isso faz parte de um dos seus ofícios, ok? Dando continuidade, nós temos aqui uma distinção entre o profeta e o sacerdote, porque muitas pessoas fazem uma confusão. Muitas pessoas pensam que o ofício de profeta e o ofício de sacerdote são praticamente o mesmo, mas não são, tá? A Bíblia ela faz ampla, mas importante distinção entre o profeta e o sacerdote, diz Berkhoff. Ambos receberam de Deus o seu encargo, mas o profeta foi nomeado para ser representante de Deus junto com o povo, para ser seu mensageiro, para interpretar a sua vontade. Era primeiramente um mestre religioso. Por outro lado, o sacerdote era representante do homem junto a Deus. Tinha o especial privilégio de se aproximar de Deus e de falar e agir em favor do povo. Então, o profeta, ele era aquele que tinha nele a autoridade para falar da parte de Deus para o povo, enquanto o sacerdote era aquele que se apresentava do povo para Deus. O sacerdote era o líder que ia até Deus entregar o sacrifício para que Deus perdoasse os pecados do povo. Isso, inclusive, é visto em muitas outras religiões, porque elas acabam se apropriando ou tendo certas influências desse aspecto de sacerdote. Você pode notar que em outras religiões existem aqueles que vão até os deuses para poder satisfazer a ira daqueles deuses através de sacrifícios, certo? No cristianismo, o sacerdote, desde o Antigo Testamento, ele é visto como aquele que vai até diante de Deus, em nome do povo, como líder do povo, como chefe do povo, para poder apresentar os sacrifícios e Deus perdoar o povo, certo? O ofício de sacerdote ele pode ser definido da seguinte maneira, como diz Berkhoff. Ele coloca aqui o seguinte: a passagem clássica na qual são dadas as verdadeiras características do sacerdote e na qual a sua obra é em parte designada é Hebreus 5:1. Estão indicados nessa passagem os seguintes elementos. Primeiro, o sacerdote é tomado dentre os homens para ser o seu representante. Segundo, ele é constituído por Deus, conforme o versículo 4 vai dizer. Ele não pode se autoproclamar sacerdote, tá? Terceiro, ele age no interesse dos homens nas coisas pertencentes a Deus, isto é, nas coisas religiosas. Quarto, a sua obra especial consiste em oferecer dádivas e sacrifícios pelos pecados. Mas a obra de sacerdote inclui ainda mais do que isso. Ele também fazia intercessão pelo povo e os abençoava em nome de Deus. Levítico 9:22 é onde vai dizer isso. O sacerdote, ele não era só aquele que se apresentava diante de Deus, mas ele era também aquele que fazia intercessão pelo povo, ele orava pelo povo. E aqui você pode lembrar de João 17, onde Jesus Cristo ele ora para Deus
E ele fala: Senhor, eu não oro somente por esses 12 aqui que estão comigo, por esses discípulos, mas eu oro por todos aqueles que vão crer pela pregação desses no meu evangelho. Então, Jesus Cristo, em João 17, ele age como sendo o sacerdote. Ele intercede pelo povo, ele intercede pelos seus eleitos, tanto daquele período quanto dos que iriam crer. Então veja, o ofício sacerdotal de Cristo, ele é claramente visto nas Escrituras. No ministério de Jesus, Jesus Cristo ele é sacerdote. Ele tem que ser visto como sacerdote, porque é assim que ele se apresenta. E além disso, ele os abençoa em nome de Deus. Esses são os sacerdotes. Além de interceder pelo povo, ele também abençoa, ele roga a bênção de Deus sobre o seu povo. Esse é o sacerdote, tá? Nós temos aqui também, olhando para Jesus Cristo como sacerdote, a figura de alguém que se apresenta diante de Deus não apenas para interceder, não apenas para poder pedir para que Deus perdoe o povo, tá? Mas Jesus Cristo aqui ele tem um duplo ofício. Ele é tanto o sacerdote quanto o sacrifício, tá? Em se tratando disso, nós podemos olhar para Cristo pela Escritura como sendo Ele mesmo o sacrifício oferecido a Deus pelos nossos pecados. No Antigo Testamento era necessário que animais fossem mortos, que sangue fosse derramado para que aquele povo recebesse da parte de Deus o perdão. No Novo Testamento nós vemos que na verdade o sacrifício de Cristo ele transborda, ele supre aquele sacrifício de animal imperfeito. E Cristo morre naquele momento sendo o sacerdote, mas também sendo o sacrifício. Isso é maravilhoso, irmãos. É importante nós olharmos para Cristo como sendo de fato aquele que morreu em nosso lugar, mas também aquele que foi até Deus, aquele que apareceu diante de Deus, Deus que não tem o culpado por inocente, Deus que pela sua justiça santa, perfeita, ele vai punir o pecado e o pecador. Tanto é que as pessoas que serão condenadas ao inferno, elas serão condenadas como punição, como resultado dos seus pecados. Mas para aqueles que Cristo morreu, substituindo na cruz, mas para aqueles que Cristo entregou a sua própria pessoa como sacrifício, essas pessoas receberam perdão de Deus, graças à expiação, graças à morte eficaz de Jesus. A morte de Jesus foi suficiente para satisfazer a ira de Deus. Deus ele necessita, por conta da sua natureza, não é que Deus precisa de algo, mas por conta da sua natureza, ele vai necessitar de satisfazê-la. Ele vai necessitar de punição de pecado. E ele pune o pecado na pessoa de Jesus. Por isso que Cristo morre no nosso lugar de maneira substituta. Por isso que Cristo morre no nosso lugar nos substituindo. Porque naquele momento, Cristo está pagando a culpa do nosso pecado. Cristo não se faz pecador, mas ele se apresenta diante de Deus como sendo o sacerdote e ele se entrega como sendo o sacrifício. Isso é maravilhoso. Isso nos constrange de tal modo que nós enxergamos para a morte de Jesus como algo muito doloroso, mas para nós, era o sacrifício necessário. Nós não tínhamos outro sacrifício. Não havia nada que poderia fazer com que Deus nos perdoasse, senão o sacrifício de Jesus. Então Cristo, como sendo o sacerdote, ele também é o sacrifício. E ele se entrega diante de Deus, como sendo o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. O Cordeiro de Deus que morre no nosso lugar. Glória somente a Deus por conta disso. Nós devemos olhar também aqui algumas provas bíblicas de que Cristo ele é de fato o sacerdote. O Antigo Testamento ele prediz, Berkhoff vai dizer, e prefigura o sacerdócio do Redentor vindouro. Há claras referências a isso em Salmo 110:4 e em Zacarias 6:13. Além disso, o sacerdócio do Antigo Testamento e praticamente o sumo sacerdote claramente prefiguram o Messias sacerdotal. No Novo Testamento, há somente um único livro em que ele é chamado sacerdote, qual seja a Epístola aos Hebreus. Mas ali, o nome é repetidamente aplicado a Jesus. Hebreus 3:1, Hebreus 4:14, Hebreus 5:5, Hebreus 6:20, Hebreus 7:26 e Hebreus 8:1.
Ao mesmo tempo, muitos outros livros do Novo Testamento se referem à obra sacerdotal de Cristo, como nós vimos em relação a esse assunto. Nós olhamos para as cartas de Paulo aos Romanos, para a carta de Paulo aos Colossenses, a carta de Paulo aos Filipenses, e ali nós vemos Cristo como sendo aquele que se entrega pelo povo. Isso é sacrifício. Mas, da mesma maneira, se apresentar diante de Deus como oferta é ser sacerdote. Então, nesse aspecto, Cristo é o sacerdote. Cristo, ele é o sacerdote diante de Deus, é aquele que vai como representante do povo de Deus, mas ao mesmo tempo Cristo se entrega diante de Deus. Isso é maravilhoso, como eu disse, glória a Deus. Por fim, nós temos o terceiro ofício, não menos importante, que é o ofício de rei. A natureza desse reinado, Berkhoff vai dizer, que é um reinado espiritual. Esse reinado espiritual é o seu governo, o governo de Cristo, sobre o seu povo e sobre a igreja. Cristo, ele é rei sobre o seu povo e sobre a igreja. E aqui eu abro um parênteses. Embora Cristo reine sobre toda a criação, sobre todo mundo, e ele reina de fato, ele é Senhor sobre tudo, o relacionamento com a sua igreja faz com que ele exerça um reinado mais específico. O típico reinado que nós temos na nossa cabeça como aquele rei que está cuidando do povo, que tem vários súditos e tudo mais. Esse rei. É um reinado espiritual, Berkhoff continua, porque se relaciona com uma esfera espiritual. É o governo mediatário estabelecido nos corações e nas vidas dos crentes. Ademais, é espiritual porque leva direta e imediatamente a um fim espiritual. A salvação do seu povo é esse fim. E finalmente, ele é espiritual porque é administrado não pela força ou por meios externos, mas pela palavra e pelo Espírito, que é o Espírito da verdade, de sabedoria, de justiça e santidade, de graça e misericórdia. Esse reinado revela-se na reunião da igreja e em seu governo, proteção e perfeição. A Bíblia fala a respeito desse reino em muitos lugares. Ele cita vários versículos aqui, mas o capítulo 2 de Salmos é um salmos messiânico. Ele prediz ali naquele salmo o reinado de Jesus Cristo sobre o seu povo. Cristo reina sobre a sua igreja. Eu nunca vou esquecer a frase de John Calvino, onde ele diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é o cetro pelo qual o Rei do Universo conduz a sua igreja. Então Cristo, ele é rei sobre a sua igreja, sobre o seu povo. É um reinado que transcende ao reinado de Davi, mas é importante lembrar do reinado de Davi também. Além dessa referência, nós temos inúmeras outras referências que eu posso mandar no grupo também para vocês, tá? E a natureza espiritual desse reinado é indicada pelo fato, entre outros, de que Cristo é repetidamente chamado como cabeça da igreja. Berkhoff destaca aqui que o fato de Cristo ser chamado repetidamente como o cabeça da igreja, o líder da igreja, o Senhor da igreja, faz com que então Cristo, em um certo aspecto, seja visto como um rei espiritual da igreja de Jesus. Cristo reina sobre todos nós, Cristo reina sobre o seu povo. O reino de Jesus, ele é abrangido pela realeza dele mesmo. Berkhoff vai dizer que o reino de Jesus está baseado na obra de redenção. Lembra que eu disse para vocês que tudo faz parte da história de redenção? Pois é, o reino de Jesus está baseado na obra de redenção. Essa obra não se originou na obra criadora de Deus, mas, como o nome indica, em sua graça redentora. Por exemplo, ninguém é cidadão desse reino em virtude de ser humano. Unicamente os redimidos é que têm essa honra e privilégio. Cristo pagou o resgate pelos seus e, por seu Espírito, aplica a eles os méritos do seu sacrifício perfeito. Consequentemente, eles agora lhe pertencem e o reconhecem como seu Senhor e Rei. O que Berkhoff está dizendo? Não é porque Deus criou o mundo que todo mundo que foi criado na criação do mundo, na criação do universo, faz parte do reino de Jesus. Não faz. Existe um grupo específico e seleto que faz parte do reino de Jesus. Esse grupo é a igreja, é o povo de Deus.
Isso está baseado não na obra criadora de Deus, mas na obra redentora de Deus. É na redenção que nós nos tornamos partes do reino de Deus. É na nossa salvação que nós nos tornamos cidadãos celestiais. Não é no fato de nós simplesmente termos sido criados por Deus, mas é pelo fato de Deus ter entregado Jesus em nosso lugar. Aqueles que confiam plenamente, que creem plenamente no sacrifício de Jesus, estes são integrantes do reino de Deus. Nós temos aqui, por fim, o reinado de Jesus como sendo um reinado presente, hoje, mas também um reinado futuro. Berkoff vai dizer o seguinte: por um lado, é uma realidade espiritual presente e sempre em desenvolvimento nos corações e nas vidas dos homens. E como tal, exerce influência numa esfera cada vez mais ampla. Jesus e os apóstolos se referem claramente ao reino como já presente no tempo deles. Você pode consultar isso lá em Mateus 12, 28, Lucas 17, 21 e Paulo falando isso em Colossenses 1,13. Isso deve ser mantido como a grande maioria dos pré-milenistas dos dias atuais. Aqui nós entramos na base de escatologia. Tá? Por outro lado, é também uma esperança futura, uma realidade escatológica. De fato, o aspecto escatológico do reino é mais proeminente dos dois, presente e futuro. Embora nós falamos aqui de reinado hoje de Jesus, nós estamos pensando em um reinado futuro, em um reinado que vem depois, que vem para se estabelecer eternamente. Então, essencialmente, o reino futuro consistirá como o do presente, no governo de Deus estabelecido e reconhecido no coração dos homens. Mas por ocasião da gloriosa vinda de Jesus, Berkoff vai dizer, este estabelecimento e reconhecimento será aperfeiçoado, as forças ocultas do reino serão reveladas e o governo espiritual verá sua consumação num reinado visível e majestoso. Todavia, é um erro supor que o reino presente se desenvolverá quase imperceptivelmente até transformar-se no reino futuro. A Bíblia ensina claramente que o reino futuro será anunciado por grandes mudanças cataclísmicas. E aqui nós entramos em Apocalipse, tá? E para você entender um pouco sobre Apocalipse, compre o livro do reverendo César Guimarães, com o pastor Wendel. O livro já está disponível, fale com um deles, tá? Para poder entender sobre a questão apocalíptica, tá? Eu não vou me arriscar a ir até esse ponto. Mas basicamente, o que Berkoff está dizendo é que o aspecto do reinado de Jesus, ele é hoje presente, mas ele tem um aspecto futuro, tá bom? Quando nós pensamos em Cristo como rei, nós pensamos em Cristo hoje reinando, hoje ele sendo rei sobre todo o seu povo, um rei superior a Davi, um rei que vai além do que Davi foi, porque Davi reinou aqui, Davi reinou sobre um povo em específico, Cristo reina sobre vários povos, porque existem crentes em Jesus Cristo em vários povos. Existem crentes indígenas, crentes asiáticos, crentes brasileiros, crentes judeus, e Cristo reina sobre todos eles, espiritualmente. Como ele faz isso? Pela palavra dele. A palavra dele guiando esses crentes, cada vez mais sendo firmada nos seus corações, faz com que Cristo governe sobre todos eles. Irmãos, aqui nós temos então, através disso, os três ofícios de Cristo. Recapitulando, Cristo como sendo o profeta, Cristo como sendo o sacerdote, Cristo como sendo o rei. Como profeta, ele fala da parte de Deus, ele é um mensageiro de Deus, tá? Ele representa a Deus. Como sacerdote, ele representa o povo diante de Deus. Ele se apresenta diante de Deus como representante do povo. E como rei, ele reina sobre todo o povo. Ele está governando o coração de todo o seu povo. Ele faz com que o seu povo então agora ande em novidade de vida. Ele faz com que o seu povo agora ande em uma vida diferente e que agora o seu povo faça a sua vontade. O que anteriormente não era possível de acordo com a vontade revelada de Deus e de acordo com o coração degenerado do ser humano.
Mas uma vez que nós fomos trazidos de volta à vida, uma vez que Cristo nos salva, nós temos agora o Espírito de Cristo habitando em nós. E esse Espírito nos move, nos leva até uma vida diferente, uma vida transformada. E com isso, nós somos conduzidos pelo nosso Rei, o Rei da Glória, que é Jesus Cristo, que prometeu, ao ser assunto ao céu, que da mesma maneira que ele subiu, ele também descerá. Da mesma maneira que ele foi ao céu, ele voltará para buscar a sua igreja, o seu povo, o seu reinado aqui nessa terra. Nós louvamos a Deus, damos glória àquele que é o nosso Rei, porque Jesus Cristo ele dominou nosso coração, nos transformou, nos deu nova vida e hoje nos dá a graça de entender tantas verdades gloriosas como são essas aqui que nós falamos hoje. Cristo como profeta, como sacerdote e como rei. Que Deus te abençoe. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição. É só me chamar no WhatsApp, mandar uma mensagem, ligar, enfim, fique à vontade. Eu espero que tenha sido proveitoso para você esse estudo, essa aula, e que Deus te abençoe ricamente. Deus nos abençoe no nosso curso Teologia para a Vida. Um grande abraço e até mais.